Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, a Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Iniciaremos a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Preocupação do apóstolo em exortar os irmãos hebreus que haviam também alcançado graça em poder receber o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar das grandes dificuldades que eles encontravam, por conta da tradição legal que eles tinham, e isto era difícil de poder admitir que o esperado, o Messias, tivesse chegado, tivesse vindo e não percebido.
Até hoje isto aí é assim. Não perceberam que Jesus, o Filho de Deus, foi enviado por Deus. Fez e cumpriu a obra de redenção no madeiro da cruz, cumprindo as profecias que Deus havia dado aos profetas santos e também os patriarcas. E assim poucos perceberam, mas cumprindo também desígnios de Deus. Porque Isaías mesmo dizia sobre eles: vendo vereis e não compreendereis, ouvindo ouvireis e não entendereis. Viam, sabiam que eram alguém que não era comum, pelas obras que fazia, pelos milagres que realizava. Mas os seus olhos estavam entenebrecidos, cobertos pelas trevas do pecado e não podiam enxergar. Mas a graça foi revelada, principalmente aos gentios, cresceu e chegou também a muitos hebreus, que nem todos os hebreus eram judeus, alguns eram e outros não eram, ainda que hebreus, descendentes de Abraão. Mas alcançaram graça e misericórdia. E agora o cuidado que Deus dava ao apóstolo de doutriná-los, para que eles não se perdessem, ou melhor, não perdessem a oportunidade que lhes era concedida para se salvarem. Então Deus deu a graça de ensinar, de admoestarem, de falar abertamente a forma deles prosseguirem depois de haver crido e batizados e recebido neles também o penhor do Espírito Santo. Agora demandava a eles a obediência para poderem conservar esta fé, perseverando nela. Então aqui, neste capítulo 10, o apóstolo que escreveu esta carta, ele exorta aos irmãos a perseverarem na fé, sem naufragar nela, como alguns já fizeram, e naufragaram, afundaram durante a peregrinação e apostataram-se da verdadeira fé. Mas aqueles que estavam fiéis, mas que tinham lutas e dificuldades, então ele faz este ensinamento tão importante. Ele dizia: irmãos, tendo então agora ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, porque eles não tinham esta ousadia. Conheciam a lei de Moisés, mas não tinham ousadia para chegar-se perante o Senhor pela fé, porque a fé, que é dom de Deus, eles não tinham através dela alcançado a misericórdia da redenção da vida que tinham e serem tirados do poder do pecado e estarem agora na graça do Filho de Deus. Então dizia: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Irmãos, vivo caminho. Considerando isto, o caminho que ele nos consagrou é vivo, não é caminho de morte. Alguém perguntou para o Senhor Jesus uma vez: Senhor, mostra-nos o caminho que nos basta. O Senhor Jesus disse a eles: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele era o caminho vivo, o caminho da vida. Isso porque também há no mundo caminho da morte. Jesus, o Filho de Deus, trouxe para o homem o caminho da vida, que é a vida eterna. Já o inimigo, o adversário de Deus, manifestou no mundo o caminho da morte, através da mentira, porque o diabo, ele mente desde o princípio e ele é o pai da mentira. Entenderam? Então tem dois caminhos: o caminho da morte e o caminho da vida. Nós, pela graça de Deus, pelo novo e vivo caminho, o Senhor nos consagrou, isto é, nos colocou e nos instalou nele, para que nós possamos caminhar, isto por causa do sacrifício que ele ofereceu ao seu corpo para abrir este caminho.
Agora, então, a recomendação é essa. Já que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, porque eles tinham naquele tempo, o povo de Israel tinha sacerdotes mortais. Tanto é que não era um só, tinham vários sacerdotes. E eles, enquanto tinham vida e condição, podiam atender o povo. Ficou enfermo, mudou-se, perdeu-se no sacerdócio, não atendia mais. Então era um sacerdote mutável, estava sempre em mudança. Veio o Senhor Jesus como sacerdote eterno, idôneo e compassivo, que se compadece daqueles que a Ele se achegam. Este é o nosso sacerdote sobre a casa de Deus. Então recomendava aqueles irmãos, cheguemos-nos então a Ele, com verdadeiro coração, quer dizer, um coração sincero, um coração puro, um coração sem mágoas, sem ódio, sem maldade. Procuremos o Senhor. E também com inteira certeza de fé, porque se chegamos ao Senhor com o nosso coração, ainda que tendo defeito, mas somos sinceros, não escondemos e vamos através da fé, então nós podemos alcançar a purificação dos nossos corações. Que não é o coração que bombeia o sangue do corpo, é aqui dentro, é o nosso ser, onde está o nosso cérebro, aí é que está o que domina o nosso ser. Isso deve ser inteiramente consagrado a Deus. Purificados da má consciência, porque nós temos um registro dentro do nosso ser, da nossa cabeça, no nosso cérebro, onde se registram os nossos atos bons e não bons, e ficam guardados como um arquivo. Quando tem coisas que não são boas e estão escondidas dentro da nossa consciência, que ninguém tem direito e nem poder para exercer sobre a consciência de outro, somente a pessoa que pode saber o que está em sua consciência. Marido não sabe o que pensa a mulher, mulher não sabe o que pensa o marido, nem o que fez escondido, porque este poder não está nas pessoas. Mas Deus conhece todos os corações e conhece as consciências de cada um. E Ele pode nos purificar da má consciência. O que é a má consciência? É aquilo que a pessoa não consegue esquecer, que praticou desagradável a Deus. Cometeu um erro, um pecado, porque todos pecam. Pecou em alguma situação e toda hora lembra daquilo. Fica como um filme diante da pessoa, lembrando daquilo. Se a pessoa se arrepende, encontrando lugar para arrependimento, claro, se arrepende e vai humilhado aos pés do Senhor, pode ser perdoada e a sua consciência purificada, porque só o sangue do Senhor Jesus tem poder de libertar a consciência de pecado. E eles naquele tempo usavam sangue de animais, que purificava pecados do corpo, mas quanto à consciência não. Tinham sempre a sua consciência, lembrança dos erros que fizeram, e aquilo lhes fazia, molestava a vida toda. Mas agora o sangue do Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo, liberta a consciência da pessoa. E libertando a consciência da pessoa, a pessoa passa a ter liberdade para entrar no santuário de Deus. Não é difícil de entender isto. E eu não escolhi esse capítulo para ler, não, irmãos. Deus me conhece. Mas os irmãos estão percebendo que o assunto aqui é compatível com aquilo que foi lido, compatível com a oração que todos disseram amém? É porque o Senhor nos quer purificar da má consciência, tirar de nós os defeitos guardados, escondidos, que a pessoa fez e acha que vai ficar por isso mesmo, que ninguém sabe.
Como a tua consciência não se apaga, sempre te traz lembrança, diante de Deus ela é patente, Deus conhece. Só que a proposta do Senhor é purificar os corações e as mentes, as consciências destes males que acompanham a pessoa. E isto acontece pelo poder da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Isso não se alcança através de livros, não se alcança através de amizades, não se alcança através de dinheiro. Alcança-se através da misericórdia de Deus e da sua compaixão, porque o Senhor é compassivo e misericordioso para com todos nós. Então ele dizia: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Qual é a esperança que nós temos? De viver bem neste mundo, de herdar heranças, bens nesta terra, e temos uma vida abastada, feliz, com saúde, com tudo de bom. É claro que todo mundo gosta, mas nem todos conseguem. E ainda que consigam, mas não conseguem ser perfeita, porque este mundo, ele está sob o poder do pecado e da maldade, e ninguém consegue se libertar. Ainda que a pessoa viva muito bem com a sua vida abastada, cheia de recursos, de tudo que precisa, mas sempre haverá nela alguma coisa que a moleste, que a faça preocupar-se, que a faça muitas vezes chorar quando está sozinha. Por quê? Porque este mundo é mundo de trevas, e nós fomos tirados das trevas e colocados nesta maravilhosa luz que é Jesus Cristo, nesta graça santa. Consideremos-nos então, irmãos, uns aos outros. Aqui vem os conselhos para nós, para nos estimularmos a caridade e as boas obras. O estímulo, irmãos, é uma força que não se percebe, mas ela ajuda. Estimular alguém, por exemplo, a pessoa, um moço, uma moça, que não gosta de estudar, não tem profissão, não pensa no futuro, não sabe o que será amanhã. Então o que fazem os pais? Estimulam aquela moça, aquele moço, para que ele busque aprender alguma profissão, para poder viver nesta terra. Este estímulo é uma força exterior que chega e ajuda a pessoa com aquilo que tem. Estimular uns aos outros, estimular para as boas obras, irmãos. E não dar estímulo para que a pessoa faça o que não deve, para que a pessoa fale o que não deve falar. Estimular a pessoa para tomar uma medida. Olha, se fosse eu tomava logo uma medida, eu recorreria à justiça, eu faria isso, eu me vingaria dele, porque você está estimulando para o mal. Mas aqueles que têm o bem dentro de ti não conseguem estimular para o mal, porque da abundância do coração disso fala a boca. Coração cheio de maldade, a boca vai falar o que é bom. Cheio de amor, de caridade, a boca falará aquilo que diz respeito à caridade e às boas obras. Por isso, irmãos, nós quando nos ajuntamos, deve haver em nós estímulo de um para com o outro, de boas obras, daquilo que faz bem, daquilo que nos alegra, que aumenta em nós a nossa confiança e a nossa esperança. Então, estimular a caridade, que é, irmãos, a essência do amor, e também boas obras, coisas boas. Não deve haver nos nossos ajuntamentos, quando nós nos encontramos, grupo de pessoas, de irmãos, que conversam e cada um fala o que sente, fala da atualidade, fala das novidades, fala do avanço de tudo deste mundo, e depois começa a haver os estímulos. Então, um estimula para as coisas frágeis desta vida, para gozo terreno. Não, você deve pegar uma férias e você deve ir para tal lugar, esquece da família, esquece dos seus problemas, vai viver a tua vida, vai gozar a tua carne. Este é um estímulo, mas não é para boas obras. Outros já dizem, você pode, você que Deus te deu condição, aproveita os teus dias, vai ouvir a palavra, vai congregar, vai visitar a irmandade. Está estimulando a caridade.
Bendito seja o Senhor. Mas lamentamos, irmãos, que nos nossos ajuntamentos, todo o estímulo que acontece, a maior parte são estímulos para coisas que não são boas. Porque quando a pessoa conta, olha, sabe o que aconteceu comigo? Não. Aconteceu assim, assim, assim de uma pessoa. Irmão nosso me falou isso, me fez aquilo. E você ficou quieto? Eu fiquei em paz, fiquei quieto. Você não devia ter ficado quieto, devia de revidar. Você devia tomar uma medida. Por que você não faz isso, não faz aquilo? Move uma ação contra ela por danos morais. Move uma ação para que ele pague o dano que fez para você. Você está estimulando, mas é para boas obras ou é para obras que não são agradáveis a Deus? Cada um de nós tem poder de estimular. Marido estimula a mulher e vice-versa, e os filhos também. Que haja entre nós sempre estímulo para as boas obras e a caridade de Deus. Quanto mais se estimula, mais aparece aquilo que nós estamos estimulando. Se é para bem, se é para santificação, se é para viver melhor neste mundo, servindo a Deus, naturalmente algum fruto vai aparecer. Mas se for o inverso, estimulando para razões, para direitos, para prazeres desta vida e assim por diante, você estará estimulando, mas degradando a vida espiritual da pessoa, e ela está, em vez de crescer, está diminuindo diante de Deus com as virtudes dele. Irmãos, é uma palavra que incomoda a gente de ouvir, mas é verdade, incontestável. Ele diz assim: não deixando nossa congregação como é costume de algum, antes admoestando-nos uns aos outros. Não deixar a congregação, irmãos, não quer dizer que eles congregavam num bairro e não podia deixar de congregar ali e congregar numa outra. Não era isto. A congregação é o ajuntamento. Aqui, por exemplo, isto aqui é uma congregação, não é o prédio. O prédio é casa de oração, a congregação é o povo congregado aqui nesta manhã. Deixar a congregação não é levantar e ir no sanitário, não é levantar e ir embora porque precisa trabalhar ou precisa de alguma coisa. Não é isso. Deixar a congregação, afastar-se da comunhão da igreja. Então a pessoa pode estar até no meio deles, mas não tem mais comunhão, não tem mais paz ali, não se liga mais com ninguém, se sente mal no meio da comunidade. Então você deixou a tua congregação. Você está congregado, mas descongregado. Por quê? Porque não tem mais comunhão com a igreja. Irmãos, é difícil isto, mas existe. Senão o Senhor não falaria. Mas admoestamos-nos uns aos outros, tanto mais quando nós estamos vendo que os dias terríveis estão se aproximando. Ajudemos-nos uns aos outros, orientemos-nos um ao outro, para que possam crescer na fé, na esperança, no amor, na comunhão, na alegria em servir a Deus. Congregar com alegria, não é congregar por dever, congregar porque não tem onde ir, eu vou lá hoje. Eu congrego porque se eu não congregar, meu marido fica bravo, minha mulher reclama. Não é por isso, congregue porque a tua alma precisa estar unida em amor. E depois diz, olha, se vocês pecarem voluntariamente, isso é, pecar por vossa livre e espontânea vontade, depois de termos recebido o conhecimento da verdade que está acontecendo aqui hoje, não resta mais sacrifício pelos pecados. A pessoa peca, conhecedora que aquilo não se deve fazer, que desagrada a Deus, que entristece o Espírito Santo da graça, mas a pessoa de forma deliberada faz, age e assim por diante, não há recurso, não resta mais sacrifício. E o que resta? Uma certa expectação horrível de juízo, medo de ser julgada a pessoa. Meu Deus, eu fiz isto, eu fui na festa do carnaval. Sabia que eu não devia ir participar dessa algazarra maligna e diabólica que diz, mas eu fui ontem, eu vou hoje, eu irei amanhã. De forma deliberada você vai, ficará sobre ti um certo ardor de juízo, e isso vai devorar
os adversários e trazer-lhes um ardor de fogo pelo pecado que comete, porque faz plenamente consciente de forma deliberada. Então dizia assim: se alguém quebrantar a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo vocês cuidam ser julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Irmãos, não resta sacrifício para estes que assim fizerem. E a palavra vem, não é para aqueles que fazem, é para não se fazer estes males. Fugir do pecado, fugir da idolatria, fugir da maldade, fugir daquilo que agrava a bendita palavra de Deus. Jesus mesmo disse: minha vingança, eu darei a recompensa. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, que é o que está acontecendo hoje. Juízo de Deus pela palavra são manifestos na igreja. Quem teme a Deus e guarda os juízos do Senhor, teme e procura estar de acordo com a palavra. Mas horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível, irmãos, que Deus nos guarde, que ninguém caia nas mãos de Deus para castigo de sua desobediência, mas nas mãos de Deus, sim, para receber dele bênçãos que ele promete pela sua palavra. E aqui está, irmãos: sofrimentos e angústias deste mundo não faltarão sobre ninguém. Todos vamos sofrer, porque precisamos de paciência, suportar tudo. Porque ainda um pouquinho só de tempo, e o que há de vir virá, que todo mundo está percebendo, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Esta é a fé que nós devemos perseverar nela, irmãos. Se a tua fé hoje é pequena, então você tem dificuldade de agradar a Deus. Peça ao Senhor que aumente em ti a fé, porque com fé poderemos agradá-lo neste caminho. Mas se ele recuar, se alguém recuar, a alma do Senhor, a vida do Senhor não tem prazer nessa pessoa. Mas aqui vem então um consolo para todos aqui, se é que todos recebem. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Queremos crer que quem veio ouvir a palavra hoje, ninguém quer ser entregue à perdição. Antes, todos nós queremos nos salvar, não é isso, irmãos? Porque se não fosse isso, estaríamos descansando, viajando ou passeando hoje. Mas estamos aqui dentro da casa de Deus e podemos dizer: bom é estarmos nós aqui. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Deus nos livre, irmãos, de nos retirarmos para a perdição, para o pecado, para os desvários da cabeça dos pecadores. Deus nos livre disto. Mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Se a Irmandade é crente de fato, o Senhor manda a palavra nesta manhã para nos livrar da corrupção e dar a nós a conservação da nossa alma. Quem ouviu esta palavra, recebeu e creu, o Senhor te guardará para não desviares dos retos caminhos do Senhor. E permanecermos fiéis, porque o Senhor Jesus, um dia num discurso pesado que ele fez, alguém disse: Senhor, é melhor mudar o discurso, porque está indo todo mundo embora. E vocês não querem também? Mas um sábio dentre os 12, para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Estamos aqui hoje, ouvindo esta palavra, contente ou não, é palavra que nos induz a conhecer a vida eterna. Deus seja louvado.